Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Muita paz a todos e gratidão por estar acompanhando meu trabalho. No vídeo de hoje vamos falar sobre a questão do sexo, Kundalini e iluminação espiritual. Talvez você já tenha tido a mesma percepção que eu, mas se você for analisar praticamente todas, se não todas, as escolas iniciáticas esotéricas do passado, todas elas usavam da prática do celibato. Quer dizer, elas aboliam totalmente a prática sexual dos seus adeptos. Mas daí é uma questão que a gente pode questionar, a gente pode tentar entender o porquê disso. Será que o sexo era visto como algo pecaminoso? Por que o sexo era visto como algo que iria atrapalhar a evolução e a iluminação espiritual das pessoas? Então a gente vai tentar discutir um pouco dessas questões no vídeo de hoje, tentar esclarecer essas dúvidas, que provavelmente intriga a todos os buscadores do autoconhecimento e da espiritualidade. Então se inscreve aí no canal, ajuda o canal a crescer, pessoal, dá um joinha no vídeo e deixa rodar a vinheta que depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Bom pessoal, então aquela questão que não quer calar, aquela dúvida que atormenta todo buscador de espiritualidade é: por que o sexo era banido das escolas iniciáticas? Será que o pessoal considerava o sexo como pecaminoso? Bom, se fosse esse o caso, então a gente pode imaginar que freira e padres estariam todos, ou a maioria, pelo que se imagina, iluminados, né? Mas não é isso que acontece, a gente sabe que é até o contrário que é verdade. Agora, para a gente entender o porquê que o sexo ele era, de certa forma, eu não diria proibido, mas retirado da prática de todo aquele que buscava a iluminação espiritual, a gente precisa entender do ponto de vista energético, ok? Provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar sobre a energia da Kundalini. A Kundalini, de um modo bem simples, é uma energia que, pelo que dizem as tradições espirituais lá do Oriente, essa energia ela está vinculada na base da coluna de todos nós seres humanos. Mas a gente precisa entender que ela não é uma energia de sexo, simplesmente porque não existe energia de sexo ou energia sexual, porque na verdade a energia vital que a gente carrega é uma só. Ela se manifesta de múltiplas formas. Parte dela vai para a atividade intelectual, mental do indivíduo. Aí a gente fala da energia mental. Parte dessa energia é utilizada na questão de sentimentos e emoções. Aí a gente diz que é uma energia emocional, ou uma energia de sentimento, sentimental. Parte dessa energia, ela é dinamizada justamente pela atividade sexual. Mas no fim das contas é tudo a mesma energia. É a energia vital do ser humano. Pelo que dizem então as tradições orientais, uma boa parte dessa energia ela se perde no momento do orgasmo que é atingido na prática sexual. Ou seja, o indivíduo, tanto o homem quanto a mulher, ejaculou, vai perder parte dessa energia. E é uma energia que pode levar até alguns dias para o indivíduo recuperar ela. E a gente sabe que conforme essa energia, dado o desenvolvimento espiritual do indivíduo, dado o nível de esforço, de disciplina e de prática dele, ele tentar começar a ascensão da Kundalini pela coluna vertebral, essa energia Kundalini ela vai acabar despertando os demais chakras do indivíduo. Então ela vai fortalecer os chakras, chakra começando pelo básico, sexual, o plexo solar, vai indo pelo cardíaco, o indivíduo vai se tornar mais amoroso, mais humilde, vai subir para o chakra laríngeo, vai despertar a criatividade, a comunicação, subindo ao chakra da terceira visão, que é o Ajna Chakra. O indivíduo pode acabar desenvolvendo até alguns poderes paranormais, como a terceira visão, a clarividência, a clareaudiência, a projeção astral, subindo então ao chakra coronário, que quando acontece o verdadeiro despertar, aquele boom espiritual, que quando acontece o despertar do chakra do lótus, de 1000 pétalas, o indivíduo então ele vai estar recuperando a sua memória espiritual. Ele vai lembrar de vidas passadas, ele vai conseguir entender a unidade de todas as coisas. Automaticamente ele vai transcender muitas coisas ligadas à matéria
simplesmente porque ele recobrou a sua real identidade. Então os apegos aqui da matéria não vai mais fazer sentido para ele. Ele não vai mais poder se manter apegado a um namorado, a uma namorada, a uma profissão, porque ele percebeu que ele não é isso que ele está identificado na matéria. Ele é um ser cósmico. Então, de um modo bem simples, de um modo bem prático, é basicamente por isso que o sexo ele é, digamos assim, tirado da maioria das práticas das escolas iniciáticas. Porque de repente você faz todo um treinamento para forçar a subida da energia da Kundalini e o despertar dos chakras superiores. Aí de repente você encontra uma pessoa, tem uma relação sexual com ela e acaba perdendo essa energia. Então é só por isso. Não tem nada de errado com o sexo, não tem nada de pecaminoso com o sexo, muito pelo contrário. Eu particularmente acredito que grandes indivíduos iluminados, grandes avatares que já pisaram aqui na Terra, eles conseguiam inclusive praticar o sexo sem se apegar a ele, sem se identificar com a pessoa, simplesmente porque o indivíduo, quando ele está iluminado, ele consegue enxergar absolutamente tudo como divino. Então por que ele vai condenar a prática sexual? Por que ele vai ir contra a natureza? Por que ele vai se opor a um momento talvez importante de relacionamento com uma outra pessoa? Agora, lógico, o indivíduo que já está iluminado, o indivíduo que já está com a consciência estabilizada nessa condição, aí não tem perigo dele perder a energia Kundalini, porque ele já alcançou esse status de consciência transcendida. Mas o detalhe interessante é que não são todas as escolas iniciáticas do passado que aboliam a prática sexual. Uma das escolas ligadas ao yoga, que é o Tantra Yoga, ou também conhecido como budismo tântrico, era uma escola em que seus adeptos eles praticavam o sexo, só que com uma finalidade justamente de promover ou de forçar a subida da Kundalini, através da contenção do orgasmo. Então ele praticava o sexo sem estar perdendo essa energia. Mas óbvio que eu não vou estar ensinando a fazer isso, porque tem muita gente que vende cursos ensinando essa doutrina, ensinando esses procedimentos. Então não seria ético da minha parte estar ensinando algo gratuitamente aqui, né? Inclusive, uma das escolas que eu recomendo muito, que tem essa abordagem do uso do prazer para a transcendência espiritual, é justamente a escola do nosso querido professor Laércio Fonseca, O Caminho da Luz. O professor ele tem um trabalho muito bacana em que justamente ele explica essa questão, ele ensina como fazer, ele dá todo o embasamento teórico e, claro, o acompanhamento psicológico do indivíduo ao longo desse processo. E olha, tem uma galera que procura isso, cara. Procura não por safadeza, mas porque o indivíduo ele está justamente querendo transcender esse apego primário ao sexo e utilizá-lo de uma forma construtiva para o seu espírito. Tem até um pessoal famoso que procura que está estudando essa questão e praticando. Então a proposta do vídeo de hoje é basicamente desmistificar essa ideia de que, se o pessoal lá do budismo é celibatário, então é porque o sexo está errado. Se os yogis do passado eram celibatários, então é porque o sexo é pecado. Mas não é nada disso não, tá? É só uma questão de reserva energética mesmo. Resumidamente, não é o fato de você escolher o celibato ou a prática do sexo que vai tornar você um ser iluminado. Se fosse assim, os padres e freiras estariam iluminados pela escolha do celibato, ou as prostitutas estariam iluminadas pela prática do sexo. Deus não vai se compadecer de você e te dar a iluminação por você negar algo que Ele mesmo criou e te ofereceu para desfrutar do prazer da vida com o seu amado ou a sua amada. Tampouco por você tornar o sexo o objetivo máximo da sua vida. A questão a ser compreendida é que tanto o celibato como o sexo é apenas uma entre muitas ferramentas à disposição daquele que busca o caminho espiritual, com devoção, disciplina e equilíbrio. Então o recado por hoje é esse. Agradeço a todos por acompanhar meu trabalho. Se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer. Se quiser contribuir financeiramente, você pode estar fazendo uma doação espontânea através dos links aí do PagSeguro, do PayPal. Dá seu joinha no vídeo, deixe seu comentário. Um grande abraço a todos, namastê, muita paz e até o próximo encontro.